Bom dia. Bom dia, Luísa. Tudo bem, Pablito? Tudo bem? Gente, hoje estamos aqui com a Luísa. Ela é minha. Eu perguntei para ela, Luísa, como é que é o nome? Ela falou um nome muito difícil. Eu falei, não. Planner, Travel Travel Assistant, Assistant. Travel Assistant. A Agente de Luísa, viagem, assistente de viagem, né? Tá bom. a Luísa, ela faz roteiros personalizados de viagem. Eu já compro com ela já há algum tempo. E nessas horas faz diferença, viu, gente? Faz diferença. É verdade. E agora, nesse período de crise, então, que já viu, né? Exatamente, exatamente. Luísa, antes da gente começar aqui, a gente está aí já no nosso quinto dia aqui da uma live que eu estou fazendo durante todos os dias. E uma coisa, Luísa, que eu tenho feito todos os dias é trazer uma palavra de esperança. Eu até falo, a Legal. maioria das pessoas sabem, né? Eu sou pastor, Sara Nossa Terra. Muitas pessoas que me seguem são evangélicas, mas muitas também não são. A gente está Uhum. passando por uma crise que é no mundo físico, né? Quem crê no mundo espiritual é no mundo físico, mas eu creio que a direção, a luz, ela vai vir do espiritual, vai vir de Deus. Amém. Ontem a gente teve uma notícia muito boa. Todo mundo tá vendo aí, tá rodando no WhatsApp aí, né? Que é que eles testaram aí um medicamento que foi muito bom. O Trump já deu até uma entrevista ontem, dizendo o resultado positivo desse remédio, e a vantagem é que não é um remédio novo, é um remédio que já existe. Uhum. E tinha uma semana que eu estava orando em cima disso, e muitas pessoas orando, né, no mundo inteiro, de que Deus trouxesse uma luz, né? Uma luz sobre alguma coisa que já existe, não fosse algo novo, algum remédio que já está aí. Olha que interessante, esse remédio que eles trouxeram é um remédio que já existe há 40 anos, fabricado no mundo inteiro. No Brasil ele é genérico, ele é Barato. baratinho. Isso aí, Luiz, eu não sei você, mas eu creio que sem intervenção divina só pode ser. Não, eu estava Meu falando Deus do isso com o céu. Hugo ontem, né? Eu conversando com ele sobre esse remédio, tem uma pessoa da minha família que já toma esse remédio há alguns anos, há mais de 10 anos. E ontem eu orando também, eu estava orando em lágrimas aqui de manhã. E foi engraçado que eu pedi, meu Deus, manda os teus anjos, manda uma solução para esse caso e tudo. E aí aparece essa questão do remédio. E aí eu conversando com essa pessoa da nossa família, conversando com o Hugo, meu esposo, gente, o Hugo é meu esposo. E é muito engraçada essa questão. Eu falei, Hugo, como que pode? Um remédio que já existia, como que grandes cabeças no mundo inteiro não tiveram essa luz em cima de uma medicação já existente, né? Para mim também não tem resposta, é só questão divina mesmo. Simples e Exatamente, simples, eu né? também creio. Eu creio que, cara, o que Deus não podia fazer, o, o que o homem não podia fazer, Deus está fazendo, né? Deus está Que fazendo, amém. milagre maravilhoso. Graças a Deus por essa notícia aí. Eu, antes da gente entrar no nosso assunto, gente, a Luísa aqui, quem está entrando agora, a Luísa vai falar um pouco aí sobre o mercado de turismo, principalmente quem tem viagem marcada para os próximos dias, para os próximos meses. Ela vai dar algumas alternativas aí do que ela está estudando, o que ela está vendo. Mas eu já dei uma olhada aqui que os mercados asiáticos e europeus operam em alta. A gente não sabe Sim. aí se é por causa dessa notícia do remédio. Eu acho que é por causa da notícia do remédio. Mas Uhum. os jornais estão falando por causa dos pacotes de recuperação econômica. Eu não sei, porque o pacote de recuperação econômica apareceu ontem com o mercado aberto ainda e não deu esse resultado. Vamos ver a sustentação disso. As bolsas asiáticas fecharam todas em altas, exceto Japão, e as bolsas europeias estão abertas ainda, operando em alta. Isso é bom. Isso é bom. Legal. Deus é bom, Luísa, Deus é bom. E me fala aí, aqui em casa estamos todos confinados, Luísa. Eu estou aqui, home office total desde Gente, ontem. Já não saímos de casa ontem, minha esposa também, home office total, meus filhos também. Minha mãe veio almoçar aqui em casa por uma distração.
Aí eu falei, ó, vamos Uhum. nos despedir, agora você não vem mais. Eu já Ela vetei a minha, já chorou, vetei minha sogra, vetei todo mundo. minha mãe chorou, falou que era um absurdo. Que ela falou assim, É, não, nós vivemos lá em casa, pelo amor de Deus. Tem ixi, algumas pessoas que estão, ontem eu fiz um online com a minha mãe, para ela poder ver as crianças. Porque eu também estou pois é, confinada, mas eu estou há uma semana, porque as crianças estão tendo. A escola fez um teste de aula hum, online na quarta-feira passada, ainda não tinha explodido a bomba. Aí na quinta-feira decidiram fechar as escolas. Então eu já estou aí, né, há uma semana na frente de vocês, aí, confinada em casa, e você sem está voo sem e sair sem uma volta. semana. Uma Tem uma semana. semana que você não sai nada, que você não sai de casa. Não, eu saí sim, saí uma vez para ir ao supermercado e aí Meu agora eu tô fazendo tudo em casa. Tô pedindo pro pessoal entregar, enfim, fazendo todo o trabalho, o meu papel de cidadã, né? Eu acho que isso é. Eu li algumas coisas hoje de manhã na China, sobre a China, e Uhum, os chineses falando que a única coisa que funcionou para a contenção do vírus não foi remédio, não foi UTI, não foi o isolamento social. Eles só conseguiram vencer a hora que eles baixaram as portas, pronto. lockdown, ninguém sai, exército na rua e acabou, cara. Eu É fico isso muito aí. preocupado, porque tem muitas cidades aí que não estão, as pessoas não estão respeitando, né? Gente na praia, gente na rua, gente no shopping, gente no comércio. E as pessoas falam que acham que não vão alcançar a vida delas também, né? Eu mesmo dispensei a moça que trabalha aqui em casa, eu falei, você não vem, porque ela depende de transporte público. E eu conversei com ela e falei, será? Fui dando algumas alternativas. Não, você troca de roupa antes de chegar, você faz isso, você faz aquilo. Mas eu escolhi, eu falei, olha, pela sua vida, pela sua casa, pela minha vida, pela minha casa, vamos fazer o que precisa ser feito. Se estão pedindo isolamento social, vamos pedir isolamento social. Então, nem secretária aqui em casa eu tô tendo a partir de hoje. Então, você imagina a loucura, né? Eu acho que eu passei desse período aí das viagens, né, de resolver os pepinos, e aí vou ter que dividir agora com as funções de casa, porque a pessoa pega um ônibus, né, enfim, é contato 100%, né? E aí eu tô me isolando e acabo recebendo uma pessoa em casa e ela também pode arriscar a vida das filhas, né, da família dela quando ela retorna para o lar dela. Então, acho que a gente tem que ter essa cabeça aí. Show, legal, Luísa, muito legal esse comentário seu, que as pessoas que estão nos ouvindo aí possam compartilhar desse sentimento aqui. A gente aqui também a gente segue nessa mesma toada, graças a Deus. Luísa, e indo aqui, me diz aqui, gente, para quem entrou agora aí, a Luísa, ela é assistente de viagem, ela é planejadora de viagem, mas não é aquela pessoa que fica vendendo passagens, apesar dela fazer isso também, Uhum. mas ela procura dar um roteiro personalizado para você, com tantas opções aí no mundo, tantas, e principalmente agora nesse momento. Aí eu vou dar o meu relato. Eu estou com viagem marcada, ou estava, na verdade, né? Para Orlando, toda a família, dia 20 de abril, a gente saía dia 20 de abril, voltaria de 1º de maio. Estourou o pepino, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei um WhatsApp para a Luísa. Luísa, e agora? E ela já está resolvendo tudo, inclusive dando orientações. Ó, acho que é melhor esse aqui, você espera, esse aqui você cancela, esse aqui você não cancela. E aí eu falei, não, eu acho que muitas pessoas devem estar com essa mesma situação da Luísa. Bastante. Ela deve estar sendo a profissional mais procurada do momento agora, ela só pede por novo. É verdade. Inclusive de que pessoas Então, que nem são meus clientes, eu tô tentando ajudar. Luísa, uma coisa que você me comentou ontem, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você compartilhe aí. Tem gente que está viajando ainda, Luísa? Me explique isso aí. Olha, gente, assim, é rindo para não chorar. Acho que eu tô rindo de preocupação. Tem gente viajando ainda. Eu tô com uma família que está voltando, conseguiu, graças a Deus, voltar de Portugal ontem, mas foi para Portugal, né? Portugal, acho que a maioria das pessoas tem acompanhado, os casos explodiram lá também, né? Tiveram algumas mortes, inclusive de pessoas que são importantes aí no meio governamental, né? Enfim, um negócio bem pesado. E essa família O viajou, presidente do Santander de Portugal presidente do morreu. Santander, exatamente, eu vi ontem. E aí eles viajaram bem no boom e depois ficaram desesperados tentando voltar. Estou com uma família também em Orlando da mesma forma.
com uma parceira de trabalho, parceira de trabalho, gente, olha isso, que foi para Ushuaia, chegou lá, ficou confinada no hotel, assim, confinada mesmo, de ter que ficar dentro do quarto, aí ela pedia comida, a comida chegava, não podia abrir a porta do quarto em 10 minutos que a comida tinha chegado, ela tinha que aguardar 10 minutos para abrir a porta, pegava a comida, devolvia tudo na porta do quarto, sem contato humano. E respondendo de novo a sua pergunta, existem pessoas, agora não, porque as medidas estão sendo tomadas a partir, acho que de ontem, né, aqui para o Brasil, mas muita gente que queria cotação de viagem, inclusive eu tive que negar venda, falei, olha, eu não trabalho com nenhuma venda agora, de maio para frente, até me darem alguma expectativa, me darem uma segurança de vender para o meu cliente. E o pior, existem lugares que estão vendendo. Existem, infelizmente, pessoas, agências, se é que a gente pode chamar assim, que estão vendendo as viagens para esses clientes. E eu tô cheia e aí eu tô cheia ao mesmo tempo de clientes tentando voltar e que compraram por conta própria, por exemplo, porque no meu caso eu não vendi, alguns amigos meus não venderam e estão aí desesperados para voltar. Essa família de Portugal mesmo, a embaixada teve que intervir, né? Graças a Deus eles conseguiram entrar no avião ontem, mas tem gente viajando. E é incrível isso, assim, gente. Esses seus clientes falaram como é que tá lá em Orlando, como é que tá lá, como é que tá a vida lá? Eu tenho tanto amigas que moram lá, né? Tenho amigas mesmo, residentes, assim como eu tenho clientes. Então, as informações estão quentíssimas aí a respeito de Orlando. Ontem, de fato, terminou de fechar todas as atrações turísticas, seja lá de parquinho de diversão, não estou falando dos parques grandes que já anunciaram fechamento já tem alguns dias, mas aos grandes mercados como a rede Walmart, por exemplo, muitas coisas já estão a tempo, né? Alguns dias já faltando na prateleira. Porém, com essas pessoas, eu fui atrás de informações de mercados que ainda tinham coisas. E aí fui passando alguns endereços, fui passando alguns lugares que eles podiam ainda comprar alguns alimentos. Então, por exemplo, a minha amiga residente que está lá, já mora lá há 2 anos, ela falou, Luísa, eu estou em casa, eu estou dentro de casa, você vê, a residente de Orlando, não estou saindo para nada. E está sendo muito legal o trabalho que algumas empresas lá estão fazendo, o pessoal americano, eles são muito, ao mesmo tempo, receptivos e são muito parceiros nesse momento, né? E aí eles estão entregando gratuitamente, estão baixando o preço de muitos produtos. Eu estou com empresas que eu... Pablito, eu tenho parceiros lá. Não, eles são fantásticos. Eles são sensacionais. Ó, a Luciana que tá aí é de Portugal, ó. Ela pode contar pra gente aí, ó. Oi, Lu, ela é de Portugal. Ela é de Portugal, mora em Portugal. Luciana, a gente não tem como colocar 3 pessoas aqui, mas se você quiser escrever alguma coisa aí, todo mundo vai poder ler e a gente pode ler aqui na vídeo também. Lu, conta aí como é que tá aí em Portugal. Eu tava contando de uma família que voltou ontem com muito sacrifício daí. Conta como é que estão as coisas aí, escreve aí pra gente. Então, Pablito, eu tenho empresas lá. Voltando a esse negócio de Orlando, eu estou impressionado, sério mesmo. Eu já era impressionado com a educação do brasileiro, do americano em comparação com a nossa educação, com a gentilidade, mas isso eu não esperava não, porque aqui você vai comprar o álcool gel que era R$5, está 20. Quando tem, o cara compra 20, 30, para revender 40, ainda. E para revender, viu? Eu tava rodando um vídeo aí de um supermercado, eu não sei onde é que é. Cara que tinha um álcool em gel para limpeza, né? Um cara com caixas e caixas e caixas, mas era assim, tipo, ele tava levando uns 200 para casa dentro de um carrinho. Eu vi esse vídeo. Uma senhora discutindo com ele, aquela confusão. Aí você fala que aí nos Estados Unidos, aí, né, lá em Orlando, ao contrário. Sim. As pessoas estão baixando o preço para poder ajudar as outras, fazendo entrega grátis de produtos. É impressionante. Olha, eu tô assim chocada, por exemplo, eu tenho um pessoal lá que é uma empresa super séria, são de Orlando, alugam casas em Orlando. E, cara, esse pessoal, eles reduziram as diárias, eles conversaram com os proprietários, porque eles são só a empresa que alugam as casas dos proprietários,
E os proprietários se comoveram e tem diárias lá a partir de $35. Tá? E eu vou te falar que eles têm mais de 800 casas em Orlando nessa empresa. Então, assim, eu posso dizer que pelo menos 50% da empresa entrou com diárias de $35. Então, eu estou com uma família lá, você me perguntou da família, que vai locar, porque eles não têm data de volta, o voo deles era pela American Airlines, né, que foram cancelados os voos, e eles não têm data de volta, então eles vão precisar ficar nessa empresa. Claro que não tem como ser gratuito por conta dos custos, mas existem os custos por trás disso, mas assim, uma diária de $35, sabe? Então é uma coisa impressionante. Eu estou com uma parceira de comidas lá, comidas brasileiras, que está fazendo frete grátis, diminuiu o preço da refeição em 30%. Então, assim, são coisas fantásticas que acontecem. O aluguel de carrinho para criança, para idoso, cadeira de roda, eu tenho parceria com esse pessoal. E eles também colocaram da mesma forma das comidas. Então, Pablito, assim, é impressionante como as pessoas querem ajudar lá fora, né? E a gente precisa muito disso aqui dentro também. Amém. Agora a hora é da solidariedade, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver se a Lu respondeu alguma coisa. Ela botou igual ao Brasil. Ela falou que tá igual no Ó, a Brasil. gente falando aqui, ó. Maranhão, eles estão aumentando exorbitantemente, álcool gel R$ 25 lá. Uau, caro, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, me ofereceram um álcool em gel por R$ 52. Você tem noção? R$ 52 Que um isso? litro? R$ 52. Eu falei, não, não é possível. É É melhor comprar incrível. no posto de gasolina. Não, engraçado, me mandaram no WhatsApp tentando me vender, entendeu? Ah, se você precisar, uma farmácia. Se você precisar, eu falei, gente, vocês não têm vergonha de um negócio desse? R$ 52 um álcool, Um absurdo, né? Eu não sei, talvez sabe? eles tenham comprado caro já, a gente não sabe, né? Ai, Talvez gente, tenham eu não sei. comprado. Olha, eu Às vou vezes te a gente falar. comprou no mercado que não tinha nada. Ó, essa aqui, ó, Ó, a Mickey New. Mickey New, a dor de cabeça depois pode ser maior, a frustração também. Exatamente. Essa família não pôde nem ir para os parques, né? Com crianças lá, crianças estão não, arrasadas, enfim. imagina, e agora tá dentro do. Gente, tá dentro dentro de um hotel, agora é pior do que ficar em casa. Credo. Exatamente. Agora tem Exatamente. uma coisa. Lá nos Estados Unidos, a solidariedade é melhor, mas a polícia é mais dura também. Lá, se o cara falar Exatamente. assim, ó, é para ficar em Para casa, não casa. sair. Fica em Os casa. caras vão atirar de longe em você. Eles não Vai têm mesmo. pudor nenhum. Tem não. Primeiro ele manda, ó, vai pro chão. Se você continuar brincando, fazendo o que você tem que fazer, o cara vai te dar um tiro de borracha. Depois é um tiro Uhum. de laser. E depois vai te matar. Porque o cara fala o seguinte, cara, a gente está dando todas as condições e todas as orientações para você não contaminar todo mundo. Entendeu? Exatamente. Então, Agora assim, aqui são é muito, multa. muito, Aqui muito. é multinha. Sai da linha. Aqui é o contrário no Brasil. Aqui é o seguinte, povo na rua não tá nem Ai, aí, é uma gente. competição louca. E se você for à rua, a polícia não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Exatamente. Porque se fizer alguma coisa, o cara tá lascado, o policial. Aqui, ó, a Luciana, sua amiga, Deixa eu Lustosa. ver. Aqui o presidente decretou estado de emergência. Estamos há 6 dias em isolamento, mas ainda vejo pessoas nas ruas. Olha. Muita coisa fechada, só no mercado, farmácias, porém entram poucas pessoas. Ontem mesmo fui ao mercado e fiquei 1 hora na fila. Nossa Fátima Senhora. Forminha, Espírito Santo, Vitória Espírito Santo está variando de 30 a Olha. 50 reais. Olha isso, Gente, gente. Meu Deus, que raiva, gente. Me dá. agora se você ficar em casa, você não precisa de álcool gel, né? Pode ficar tranquilo. Pronto. Não vai ter Não tem como nem, eu botar. não sei nem para que aquele cara comprou aquele tanto de álcool gel no supermercado se ele vai ficar em casa. Devia Alguns revender. mercados bem virados, não percebi Ó, supervalorização dos produtos. Agora pequenos empresários metem a faca. Lamentável. Portugal tá É, assim, é, Lu? meu Deus do céu. Agora, ô Luísa, Oi. me diz aí, agora aí a gente viu um pouco de Orlando e de Portugal, do que está acontecendo, do Brasil. Tem Buenos gente que Aires. viajou dentro do Brasil, que procurou, que saiu, foi para praia, alguma coisa assim? Não, não, porque, assim, que eu não tenha vendido, né? Eu não vendi. Mas pessoas que começaram a cotar comigo, sim. Começaram a cotar e eu falei, gente, calma, espera. Algumas pessoas que estão jogando lá para frente, daqui a pouco a gente fala sobre essas remarcações, mas algumas pessoas me procuraram, sim.
tá? E, gente, eu não tenho nem o que dizer, assim, sabe? Eu não sei o que, que o pessoal tá pensando. Ao mesmo tempo que eu tenho muitos clientes que são muito ajuizados, mas eu não tive venda porque eu não fiz. Mas procura teve. Absurdo, né? Mas Não, teve. não é hora de viajar, né? Não é hora de Oi? viajar. Não Não é é hora de hora, viajar. gente, não é hora de viajar, imagina, não são férias. Eu acredito, Pablito, que assim, a nossa geração, infelizmente, ela não tomou ciência do tamanho do negócio, justamente por a gente nunca ter passado em algo de tamanha proporção, né? A gente enfrentou aí a crise da água, a crise da luz, um HN1N1, mas não dessa proporção. Agora os nossos pais, por exemplo, né, os nossos avós, né? Aquela época lá de guerra, gripe espanhola e tal, eu estava conversando com meu sogro, com meu pai sobre isso. Gente, o pessoal não tem noção. E até o meu sogro falou, Luísa, nós estamos vivendo, uma guerra o que nós estamos vivendo. Só que as pessoas não tomaram proporção do negócio ainda. Graças a Deus parece que a cura foi encontrada, mas a gente percebeu que a nossa população não está pronta para passar por isso. As pessoas não têm consciência do quão grande, quão importante é a nossa responsabilidade em cima disso. Né? Querem viajar, no meu caso, na minha área, querem viajar. Gente, eu estou aqui, por exemplo, você acha que eu não quero vender? Eu não vou ter salário esse mês, eu não vou ter pagamento esse mês, você está entendendo? Eu não estou preocupada em vender, mas as pessoas estão preocupadas em viajar. Entende? Isso é muito sério. Porque aí o cara recebe o home office, que é o meu caso, eu estou em home office total. Total. E aí o cara pensa assim, já que eu estou em home office, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Aí o cara vai viajar, o cara eu não consigo entender isso. Né? Home office não é sério, né, Luísa? Pelo amor de Deus. Eles vão Ficar em procurar o casa. lugar de menos casos, só que eles não entenderam que o negócio pode explodir daqui a alguns Vai chegar dias. lá, né? Vai chegar Não tem lá. não tem outro dia, né? Não, e que mais, Fablito? Mesmo com a cura, vamos dizer que a cura tenha sido descoberta, ainda tem muito caso para estourar, até que essa população seja medicada, até que isso, né, tome a proporção. Existe uma proporção ainda que a gente não sabe daqui para frente como que vai ser, né? Mesmo com esse possível Exatamente. remédio. E outra coisa, a gente não sabe a eficácia disso aí. Foi testado com 20 pessoas, eu estou vendo aí 20 pessoas, 40 pessoas. Eles É, colocam milhares de testes, um remédio são 10 exato, anos para teste. A gente está exato. falando aí de uma semana de teste. Possibilidades. Se alguém está pensando em sair de casa, romper o isolamento e sair por causa dessa descoberta, Olha isso, é, Pablito. Lê lá da Luciana. Olha só, outra coisa, o Romeu é marido dela, ó. Está a trabalhar, já está com a linguagem de Portugal, hein, Lu? Está a trabalhar em uma empresa de reparação naval. Alguns dias receberam um navio da China e ontem um da Itália, mas esse não está atracado. Está só a tripulação no navio e devem ficar em 15, 20 dias. Estamos em casa, mas o esposo sai para trabalhar. Tá rolando. Olha isso, meu algumas Deus. pessoas têm que trabalhar. Mesmo porque ele trabalha no porto e eu não sei se ele trabalha no porto, mas ele trabalha numa empresa de recuperação naval. Deve ser no porto, né? Para recuperar o navio. E imagina, tudo chega por navio, né? E as coisas estão chegando. Estão Então, chegando. tem pessoas aí que são heróis, né? Tem pessoas que são heróis. Para mim, médico é herói. O cara que está trabalhando na farmácia vendendo medicamento é herói. O cara que está no supermercado é herói. O cara que está na padaria é herói. Esses são heróis. Esses são heróis. Porque esses não podem ficar fora de casa. Eu tenho uma Esse aí discípula que, né, uma pessoa que está aí com a gente há alguns anos, ela é fisioterapeuta de UTI. Ela tem um filhinho de 2 aninhos, tem esposo, tem, né, tudo a sua vida normalmente, mas ela não sai de dentro da UTI, inclusive na UTI que ela está, tem um caso confirmado. Então, assim, é uma heroína. A menina é uma heroína, sabe, assim, e ela tá firme e forte lá. Dia após dia, noite após noite, como fisioterapeuta, sabe? Eles são meu fantásticos Deus mesmo. do céu. É. Luísa, pra você ver a gravidade do que é isso. Amigo meu que é médico está alugando o kitnet para ele voltar do hospital e ir para o kitnet, não voltar para Voltar para casa. casa. Meu Deus. Para ele não voltar, para ele não contar na família. Então, ele vai ficar sem ver a família, até passar a crise, até acabar a contaminação ou ter um remédio e mais alguns Meu dias para Deus. frente.
Meu Deus, é Aqui, ó, triste. Fátima, aqui, ó, Fátima. Hoje, às Ah, 20h30, marcada, é, salva salva de de palmas na palmas. janela para toda a equipe de saúde. Show, Legal, muito legal. legal, Fátima. Muito legal. Muito legal. Ó, exatamente como tem dito esses navios. Gente, olha, é muito triste tudo isso que a gente vê acontecendo, mas, ó, o Rogério, recebi uns vídeos ontem das pessoas na praia de Balneário Camboriú. Gente, nós temos amigos que voltaram de Balneário Camboriú agora. É Pois triste, é, não, gente. você nem vê ele vem por vídeo. Ó, fica longe aí. Vai ter um vídeo do digital. É, Você põe olha. lá, que loucura, gente. O pessoal tá achando que é brincadeira. Tá achando Alguém. brincadeira. Será que alguém que está aqui está com viagem também igual a sua, Pablito? Que está para remarcar a viagem, desmarcar, coitados, né? Tem Que eu alguém tenho online aqui recebido. que tá. Se alguém levanta a mão aí, alguém que tá com viagem remarcada, se tiver alguma Gente, dúvida aí, Luiz, ou alguém que está me viajando, né? responde. Vou pagar um sapo quem estiver viajando aí. Não, faz o seguinte: se você tá viajando, fala assim. Tem um amigo meu que tá viajando. Você tem aqui Pronto. que eu posso falar para ele. Eu conheço uma pessoa que Que cotou uma viagem. é, aqui, ó, Rogério Perazzolo, eu estou isolado. Você trabalha com o quê, Rogério? Tá isolado de trabalho, de casa, tá na sua cidade natal ou estava viajando? Luísa, Oi. me responde no meu caso aqui, vamos tratar primeiro do meu caso. Eu estou realmente com a passagem comprada para Orlando, não Tá fizemos mesmo, pacote, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. A tá, sua passagem aqui, ó. ela está isolada a passagem. Aqui. Eu não fiz um pacote, né, desses fechados com uma empresa. A Luísa, eu nem sei se vou trabalhar com pacote ou não, mas a gente foi comprando aos poucos. Primeiro eu falei, Isso. Luísa, ó, agendei minhas férias e conforme foram aparecendo oportunidades, a Luísa ia me orientando e foi comprando. Então, primeiro compramos a passagem de avião, tá certo? Conseguimos até uma boa oportunidade. Somos 5 pessoas aqui na minha família, eu, a Carla, a Paulinha, Carlos Paulo e a Jamilinha. Acho que ficou R$ 8.000. R$ 8.000 para 8 pessoas, para 5 Ficou pessoas é bem barato. excelente. Né? Ficou Excelente. excelente. Não foi agora no coronavírus. Eu até brinquei, a hora que estourou, passagem para amanhã estava R$ 1.000. Você R$ 800 viu? aqui. Eu quase R$ 800 com comprei. taxa. Nossa. R$ 940 para ir e voltar para Miami. Aí a gente comprou a passagem. Não é aquele voo pinga-pinga, um voo bem legal. Depois a gente viu o hotel, compramos o hotel também, um hotel top. Foi na super promoção que a Luísa conseguiu. Hotel 5 estrelas dentro da Universal, no hotel da Universal. Fantástico. Era até o melhor resort que eles tinham lá. A promoção estava 50%, gente. Não é exação, não, 50%. Exato. Top. Aí a gente comprou e depois compramos os ingressos para a Universal. Acho que foi isso que eu comprei. E os dólares que eu não comprei com a Luísa. Agora o dólar eu não estou triste, não. Tá O dólar eu não, não né? vou devolver, Luísa. Por enquanto eu vou segurar. Eu também, a gente comprou também e, meu Deus, foi a melhor compra que a gente fez nos últimos tempos. Compramos antes da crise. Aí, Luísa, me diz aí, o que eu faço com isso aí? Você pode responder passo a passo aí, cada uma das suas do passagem, hotel, ticket, o que é possível fazer, o que você recomenda que eu faça? Tá, nesse seu caso aí, né? Pessoal, vamos lá. Muitas pessoas têm me perguntado principalmente sobre passagem aérea, porque vira e mexe, por exemplo, o Pablito comprou comigo, tem gente que compra com milhas, tem gente que compra no sitezinho que viu da promoção, lá. E estão desesperados porque a situação é a mesma para todo mundo. Luísa, remarco, Luísa, cancelo, eu vou ter dinheiro de volta, eu vou pagar multa. Então, são várias perguntas a respeito de passagem. Primeiro, o conselho que eu dou, o Pablito, ele é meu cliente, tá? Então, eu vou tentar resolver tudo que cabe a mim para ajudá-lo, né? Mas existem coisas que são da companhia aérea, eu só sou uma intermediária, então existem decisões que o cliente precisa entender que é da companhia aérea, que é do hotel, que é do parque, no caso dos ingressos.
Não é da Luísa, não é da agência A, B ou C, tá? Então, Na verdade, você vai me passar as opções que eu tenho, né? Fala assim, ó, as Pablito, opções... você vai fazer, você pode fazer essa opção, você tem esse bônus e esse ônus. Nessa opção você tem esse bônus, esse ônus, e esse aqui você pode fazer esse aqui, você pode emitir sua opinião. Eu acho que dentre as opções A, B, C e D, a melhor talvez seja você ir pela opção B. Sim, Né? só que o Mas assim, grande não, isso aqui não diferencial... adianta, isso aqui não tem. Eu quero essa opção aqui. Cara, essa aqui não tá na mesa, né? Pronto, Então, mas assim, assim, o grande diferencial é, eu vou te passar as opções, porém eu vou atrás da resolução para você. Você não vai ficar no telefone, você não vai se estressar nesse quesito de remarcação, o que eu faço, o que eu não faço, porque eu tenho visto pessoas que estão passando 2, 3, 5 horas no telefone e não tem resolvido. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ninguém vai atender, gente. Por uma sorte que você tiver, você vai conseguir um atendimento. Mas nesse não tem momento ninguém você... do outro lado. Oi? Estão em isolamento, não tem Eles estão... ninguém do outro lado. Não tem ninguém. E mesmo aqueles que estão resolvendo o quê? O pepino de... Ei, gente, sumiu a palavra. O pepino de nós que somos agentes de viagem, eles estão dando prioridade para quem tem uma agência, para quem trabalha com isso, para quem tem esse respaldo. É um respaldo nosso por trás. E mesmo assim, a gente está tendo, dependendo da resposta, demora 1 a 2 dias. Mas nós temos a resposta para trazer para o cliente. Então, em relação à passagem aérea, qual está sendo o meu conselho? Que realmente você procure, nesse caso, primeiro, a sua agência, se você comprou em uma agência. E aí, infelizmente, pessoal, essa hora, a parte da internet peca um pouquinho, porque muitos clientes meus que compraram em alguns lugares na internet não conseguem falar. Mas essa é a solução que você precisa fazer. Eu não posso te ajudar. Gente, assim, é desesperador. Eu não consigo ajudar uma pessoa que está me pedindo ajuda. Eu não tenho como ajudar porque não foi eu que comprei essa passagem. Eu não tenho acesso ao sistema. Eu não tenho acesso à passagem. O que eu posso dizer é sobre a companhia e sobre a política. Eu tenho ajudado. Mas o meu conselho é sobre passagem aérea, tá? No caso, por exemplo, do Pablito. Ele tem 2 opções. Ou ele corre atrás de uma remarcação, e nós remarcamos essa passagem porque a companhia aérea deu essa opção dentro de algumas datas e um período de tempo. Ou o As companhias cliente... estão dando essas opções, em geral? Em geral, sim, tá? Inclusive passagens não reembolsáveis, que não é normal de acontecer. Passagens não reembolsáveis, que são passagens promocionais, você não tem a opção de remarcação, salvo se eles mudarem horário, cancelarem, né? Por acaso, eles ainda não cancelaram, no seu caso, a sua ainda não foi cancelada. Então, eles estão dando prioridade para quem eles estão cancelando para você remarcar. E eu conversei, inclusive, com uma pessoa, um cliente meu, que é empresário, estava trocando uma ideia com ele ontem, ele comprou uma viagem gigantesca comigo de Nova York e Orlando, e ele estava indo para a Europa agora em maio. E ele falou assim, Luísa, eu não quero correr atrás do dinheiro para a companhia aérea me reembolsar. Eu estou pensando como cidadão, pensa mundialmente. As companhias vão quebrar. Se elas começarem a reembolsar todo mundo, a pagar, eles vão quebrar. E a gente tem que Primeiro que pensar não na vai conseguir economia. reembolsar todo mundo. Não Não vai conseguir reembolsar consegue, todo não mundo. consegue. Eu conversei com um cliente que estava nervoso. Ah, eu vou botar na justiça. Eu falei, você tem todo o direito. Você tem todo o direito. O direito é seu, ele existe. Mas deixa eu ser bem sincera com você, a viagem já não ia existir? Remarca essa viagem. Vamos colocar para frente. Vamos continuar girando. Você que entende de mercado, de economia, vamos girar esse negócio. E eu estou, inclusive, como agente de viagem, tenho falado e tenho feito, tenho tido bastante conversa na minha área, com pessoas da minha área. Gente, quando você desmarca algo, quando você pede o reembolso de algo, você para o nosso meio também. Né? Nós temos que mover os céus e a terra para atendê-lo melhor, mas a questão é, quando você, não, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero meu dinheiro de volta, você para tudo, você para a minha área, você para a parte da companhia aérea, você para a parte de hotelaria. Claro que se você se sentiu prejudicado, tudo bem, mas nesse caso é algo que fugiu de controle de todo mundo, né? Então, a respeito de passagem aérea, a minha sugestão é remarquem. Luísa, eu estou tentando, eu tive casos de clientes, eu estou tentando, não consigo falar. O que eu faço? Eu não estou conseguindo remarcar.
Gente, isso é uma opinião minha, tá? Eu quero deixar bem claro que eu tenho dado esse conselho para os meus clientes. A maioria dos casos, vamos dizer 90%, que você não está conseguindo falar, você não está conseguindo marcar, você tem duas opções. Dê no-show. O que é o no-show? Não apareça no dia que você vai embarcar e a partir do no-show você te dá uma oportunidade de remarcação. Por quê? Os aeroportos não estão funcionando normalmente. Pode O falar. seu no-show, o aeroporto estava fechado, né? Ué, por que você não foi para o outro? Fechado. Tá Eu vou fazer o que lá? fechado, não tem, Não tem assim, como. não tem como, eu não consegui ligação. Eu falei, guarda as telinhas que você está tentando ligar, que você está tentando remarcar, tira o print da sua tela, quanto tempo você ficou no telefone, tentando falar, manda um e-mail para o Procon, manda um e-mail no Reclame Aqui, registra por e-mail, tem um registro. Tendo o registro, dá no show, não aparece para embarcar. Não aparecendo para embarcar, você consegue a remarcação uma hora ou outra, isso vai acontecer. Tá? Então, você tendo o registro, mais o seu no-show, não comparecimento, é o ideal que você faça nesse momento que você está tentando uma remarcação e não está conseguindo. Tá? Então, esse é o conselho sobre o aéreo. A respeito dos hotéis, os hotéis estão sendo mais flexíveis, tá, Pablito? Extremamente, assim, está sendo fantástico o trabalho que a gente tem feito com os hotéis, tá? Mas tem a parte de reembolso, porque muitas pessoas... Gente, isso aqui é uma dica de ouro. Muitas pessoas decidem comprar hotel na tarifa não reembolsável. O que é a tarifa não reembolsável? Ela é mais barata e você não pode remarcar, você não pode fazer alteração. E aí... É aquela promoção mais barata, né? Promoção mais barata, inclusive chega para mim, como eu cubro muito orçamento, Luísa, eu consegui tanto na empresa tal. Aí, quando eu vou olhar uma tarifa não reembolsável, a maioria das vezes, aí eu explico para ela, não, mas eu tenho certeza que eu vou viajar. E aí eu falo para ela, gente, certeza, né? Viagem, você não tem certeza, tudo pode acontecer, não é só um vírus. Você tem que pegar a tarifa reembolsável, ela é um pouquinho mais cara, mas ela te dá direito à remarcação. Então, o que está acontecendo? É igual carro, é igual seguro, né, Luísa? É igual seguro de carro. Você Pronto. vai andar quando você compra um carro e você faz um seguro, na prática o seu carro está ficando mais caro. Você está pagando uma tarifa de um carro mais caro. Um carro de 40 mil, o seguro é R$1.000. Então, na prática, você está comprando um carro de 41 mil reais. E se você vai colocar, você vai ficar o carro com 5 anos, R$1.000 por ano, dá 5 mil. Então, vamos dizer assim, em vez de você pagar 40 mil, você está pagando 45 mil para ter um seguro. Quando você compra um hotel com uma tarifa reembolsável, você está tendo um seguro de pegar esse dinheiro de volta, caso seja necessário. Que é o seu caso. O seu caso, você escolheu uma tarifa reembolsável. Então, você tem até data X, né? No seu caso, 6 dias antes, se eu não me engano, você pode cancelar sem nenhum custo. Agora, as pessoas não prestam atenção nisso, aí começam a comprar tarifas não reembolsáveis. Eu tenho vários clientes, eu sou autorizada a vender, vendo, explico, coloco lá para ela, olha, você tem noção, isso aqui é não reembolsável, tem, pode pagar. Então, o que está acontecendo agora? Muitas pessoas tentando remarcar os seus hotéis, tentando reaver a data dos seus hotéis, e são tarifas não reembolsáveis. Porém, entretanto, todavia, a maioria dos hotéis que eu tenho pedido a gentileza, e o cliente precisa entender que é uma gentileza do hotel, eu tenho pedido, pessoal, e aí? Ó, a situação é essa, coronavírus e tal, a pessoa está remarcando, perdeu. A maioria dos hotéis, eu vou te dizer que 95% dos hotéis estão remarcando, mesmo sendo não reembolsável. Então, assim, aí tem pessoas que não entendem e querem, inclusive, o dinheiro de volta, mas a tarifa dela nem era reembolsável, o hotel já está fazendo uma gentileza. Então, pessoal, a dica que eu dou sobre o hotel é, seja gentil, né? Eu sei que muitos não são gentis, mas seja gentil até com o parceiro lá que você comprou a sua viagem, né? Porque a maioria, talvez, aqui não são meus clientes. Mas eu tenho essa facilidade de comunicação com o hotel. Isso já ajuda muito o cliente que tem a tarifa não reembolsável. O do Pablito vai ser mais fácil, né? A gente tem acompanhado, ontem eu até mandei para ele, eu falei, e aí, a gente cancela, não cancela? Ainda estamos no prazo, eu teria que trabalhar dessa forma para o cliente tomar a decisão dele. Não, Luísa, não cancela ainda não, porque a minha opção é remarcar, mas não abriu a opção para remarcar ainda, mas até lá, eu tô com prazo ainda, porque é dia 20 de abril, eu tenho um mês também. Tem que esperar posicionamento, né?
dos Eu Estados acho que eles Unidos? vão abrir o site lá para a gente remarcar, porque só que eu tenho que fazer tudo junto, né? Remarcar passagem, a passagem está aberta para remarcar. Eu tenho que Isso, marcar repassagem e hotel ao mesmo tempo. Aí eu estou isso. considerando viajar em setembro, outubro, novembro ou dezembro. Aí, assim, eu estou esperando até ir para frente mais um pouquinho para Sim. ver qual a perspectiva de que vai estar tudo aberto de novo. Também não adianta a gente remarcar para um momento que vai estar fechado, né? Sim, e aí a gente não sabe como que vai ficar daqui para frente. A Pati aqui, ó. Tarifa reembolsável, melhor escolha sempre. Queria que muitos tivessem essa questão. Ó, aqui, ó. Luísa, você sugere a Carlos, o que você sugere? Que a pessoa cancele ou remarque. Então, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Eu deixo o cliente escolher. É muito sério para mim tomar essa decisão pelo cliente. Virar e falar assim, cancela, remarca. A minha opinião, essa não é assim a minha decisão, faça. A minha opinião sempre, se você puder, tiver flexibilidade de data, remarque. Por que não? Né? O cancelamento muitas vezes não vai ser reembolsado. No caso da companhia aérea aí, né, nesse caso do Pablito, possivelmente, eu acho muito difícil de ser reembolsado. Se ele bater o pé e falar, olha, eu quero reembolso, sendo bem sincera, eu acredito que nesse momento seja muito difícil. Talvez a longo prazo, talvez a nível de justiça, eu não sei. Eu não posso dizer, mas sempre a remarcação, nesse caso, pessoal, remarcação é a melhor escolha. Eu estou com Luiz, todos os meus casos para remarcar. Todos os meus clientes vão remarcar. só fazendo um ponto aqui a respeito das companhias aéreas, do mercado financeiro, aí é a Uhum. parte que eu Legal, entendo. A legal. preocupação hoje, Luiz, essas companhias hoje, sem a questão de cancelamento, só por causa desse momento da parada da economia, se elas vão sobreviver. Eu tenho meu Assim, receio. existe uma perspectiva de que companhias vão quebrar mesmo, quebrar, vão deixar de existir. E no caso de quebrar, acabou, meu amigo, não tem remarcação Acabou. nenhuma. E Exatamente. assim, não adianta ir para a justiça. Não adianta ir para a justiça, mesmo porque o cliente é o último a ser atendido quando você vai para a justiça. Quando Exato. a empresa quebra, a primeira a ser atendido são os empregados, são as questões trabalhistas. Depois são fornecedores. Depois que você paga os fornecedores, aí sim vai para os clientes. O cliente é o último a ser atendido. Então, existe uma preocupação mundial. Os Estados Unidos já falou, nós não vamos deixar as nossas companhias aéreas quebrarem, porque eles são muito dependentes das companhias aéreas. Aqui no Brasil não se falou nada. E o nosso histórico é deixar as empresas quebrarem. A gente já viu muitas empresas quebrarem aqui. A gente já viu Transbrasil quebrar. A gente Transbrasil, já pegou VASP, Varig. VASP a quebrou. VASP, Varig. Varig. A Varig era a maior companhia aérea do Brasil. Era a Latam de Lembra? hoje. Era mais Sinistro. que a Latam. E a Era TAM mais começou a que a Latam. quebrar e a LAN veio, né? E comprou. Porque Exatamente. Era a TAM mais ia do que a quebrar. Latam hoje. Latam ia quebrar. Aí a Varig quebrou. Então não sabemos o que o governo brasileiro vai fazer a respeito disso. Então, você, assim, hoje eu falei assim, cara, se eu pedir o cancelamento, eu estou contribuindo para a empresa quebrar. E Pronto. já existe uma grande chance dela quebrar. Show de Então é bola. quase certo que eu não vou conseguir o cancelamento. É melhor eu pedir uma remarcação, um reagendamento do meu voo assim que for aberta a possibilidade, para primeiro que assim tem mais chance de eu voar do que eu cancelar, do que eu receber meu Exatamente. reembolso. Exatamente. Eu tenho orientado sempre na questão da remarcação. E não só o mercado aéreo, né? Como eu disse, o mercado de turismo, ele para. Se você resolver cancelar tudo, todo mundo cancelar, 90% da população quer cancelamento. O que que vai ser da agência de turismo? O que que vai ser do profissional do turismo? O que que vai ser desse mercado, né? E eu achei muito legal, teve um outro cliente muito querido que falou assim, Luísa, não, eu já te paguei. Ele ficou todo preocupado, sabe? Não, você teve o seu trabalho. Eu falei, não, mas eu faço questão. Não, o seu trabalho, você gastou tempo comigo, ele todo bonitinho, assim, sabe? E eu acho que essa é a preocupação que nós temos que ter com o próximo agora, com as companhias. Você, como cliente, você está ajudando. Tem muita gente que fica com muita raiva de companhia aérea. A gente passa muito, muito pepino com elas mesmo, muitas vezes, mas essa é uma questão que fugiu do controle de qualquer pessoa, né? Não foi uma questão pessoal das companhias e os clientes precisam entender. Mas eu tenho visto, pelo menos assim, as pessoas que têm se achegado a mim, tanto como clientes, como seguidores, como pessoas que sabem que eu trabalho no ramo, as pessoas têm sido compreensivas nessa questão da remarcação, têm entendido.
sabe? E até a questão do seguro viagem, por exemplo, né? A gente conversou ontem rapidamente sobre a questão do seguro viagem. O seguro viagem... Luiz, o meu seguro, eu tenho o meu seguro viagem lá. E aí, ele vai cobrir aí essas questões? Não, então, ele não vai cobrir porque foi considerado pandemia. Eu vendi muito seguro viagem. No início lá da historinha do coronavírus, eles cobriam, eles prestavam atendimento, tá? Isso daí era coberto pelo seguro, mas a partir do momento que foi considerado pandemia, ele entra nas exceções do seguro. E aí, quando entram nas exceções do seguro, a parte do governo que toma conta. Então, é governamental a responsabilidade a partir do momento que o cliente ou o paciente, o passageiro, ele é diagnosticado com o coronavírus. Ele vai ter o primeiro atendimento até ser diagnosticado. A partir desse momento que foi diagnosticado o coronavírus, ele passa para a responsabilidade do governo e perde todo o seguro. Tá? Isso para todos os seguros. Então, eu tive um cliente que, Luísa, eu vou correr, fazer o seguro. Ele não queria, bateu o pé que não queria seguro, que não ia acontecer nada com ele, sabe assim? E, engraçado, fez para a família dele, mas não fez para ele. E aí, quando estourou a bomba do corona, ele veio, eu preciso do seguro. Meu Deus do céu. Eu falei, deixa eu te falar, eu vou te vender o seguro pelos motivos corretos. Que se você quebrar uma perna, se você adoecer, precisar ir no hospital, tiver uma febre, tiver qualquer coisa, mas não cobre o corona, tá ok? Ai, não acredito. Eu falei, tá ok, vamos fazer o seguro mesmo assim, porque é importante. Levei todo o entendimento para ele de novo. Aí ele, tá bom, vamos fazer. Eu falei, mas o corona não cobre. Então, Luísa, e se eu morrer lá? Governo. Luísa, e se eu precisar? Governo. Eu perco toda a minha assistência? Sim. Ah, mas se eu quebrar um pé depois do corona? Governo. Tudo que acontecer após o corona? Governo. Isso é muito Após a sério. pessoa pegar o coronavírus, né? E nos Estados Unidos não tem governo, né? Não tem saúde pública lá, né? Saúde privada lá. É saúde privada, assim, mas é uma outra política, né? Muitas pessoas, inclusive, já tiveram, já precisaram da saúde, você não vai deixar de ser atendido, o fantástico deles é isso. Você pode não ter o dinheiro, você pode não pagar, você pode, de verdade, não sei nem se eu deveria estar falando isso, mas é porque está aí, né? Para quem quiser ver essa informação. Você vai pagar, mas você vai ser atendido, né? Como você vai pagar enquanto... Se você voltar para o Brasil e ficar devendo lá, a hora que você voltar lá, eles vão te cobrar de novo. É bom nem voltar lá de novo. Eu tenho um cliente que está com 50 mil em dívida de hospital por falta de seguro lá, mas foi atendido, foi medicado, precisou da cirurgia, entende? Mas tá devendo. Tá devendo o Estado americano. E dever o Estado americano acho que ninguém quer, né? Não, é porque assim, você não faz mais negócio com companhia americana nenhuma. E quantas companhias americanas você tem aqui? Eles têm uma lista negra lá, meu amigo. Você está nessa lista lá, eles respeitam. Vem, por exemplo, você vai comprar aqui um computador da Apple. Aí você vai comprar para você, eu não vendo não, meu amigo. Você está devendo os Estados Unidos lá, o meu país, eles respeitam muito isso. Mas sabe Teve alguém que fez uma... Não, pode ver, depois eu falo sobre isso de saúde, porque é uma coisa bem interessante que acontece lá. Pode ler aí. Aqui, ó, a Fátima Forminha. Sou da área de festas. Estamos trabalhando com as noivas para remarcarem e não cancelar. Exatamente, né, Fátima? Não faz sentido. A pessoa ia casar. Ela vai continuar casando, né? Ela vai continuar casando. Ela vai continuar casando. Então não vai fazer a festa agora, faz a festa depois. Aliás, ela casa, né? Casa e faz o casamento depois. Ó. Estúdio make-up. Que assunto interessante. Só poderia ser um pouquinho mais tarde. Cara, isso me pediram, tem gente que quer ser mais cedo. E me pediram para ser 8 horas, só que da noite, você acredita? Ontem, quando eu falei... Mas eu vou deixar gravado aqui, Luísa. A pessoa consegue ver durante 24 horas aqui. Tá? Sobre as companhias aéreas e sobre todo o setor e toda a economia, só para a gente entender, porque assim, quando a gente vai fazer uma viagem, fazer uma poupança, você começa a juntar aquele dinheiro e fala assim, ó, por exemplo, a passagem vai ficar R$2.000. Eu começo a juntar esse dinheiro, deixo esse dinheiro guardado em algum lugar para a viagem. Se acontecer alguma coisa, eu posso pegar esse dinheiro e usar para outra coisa. Só que as companhias não funcionam assim. Às vezes a gente acha assim, eu comprei a minha passagem, a companhia pegou o meu dinheiro, guardou o meu dinheiro. Agora que eu não vou viajar mais, eu quero esse dinheiro de volta. Não funciona assim. As empresas não funcionam assim. Quem é empresário sabe. Tem muitos empresários aí, se eu estiver falando besteira, você fala, você tá louco, eu não sou assim não. Seguinte, você recebeu o dinheiro hoje,
Você já gastou, meu amigo. Você já pagou o funcionário, você já pagou, você já comprou insumo de novo. Então a companhia aérea já Vai comprou girando. combustível que você usou, já pagou taxa portuária, já pagou um monte de coisa. Ela já usou seu dinheiro para muitas coisas. Uhum. E a sua viagem depende das compras que vão acontecer nos próximos meses. Então, por exemplo, o cara que vai viajar em setembro, a companhia depende das passagens que ela vai vender em agosto para financiar a passagem em setembro. Quem está comprando hoje, até por isso que a companhia faz promoção, compre antecipadamente para financiar a minha operação desse mês, porque senão complica. Pronto. Então, de certa forma, a companhia está com dois problemas. Primeiro, se você pedir para devolver o dinheiro, ela já gastou o dinheiro. Ela já gastou com a operação dela, não tem como te devolver. E segundo, como é que ela vai financiar a operação dela a hora que os aeroportos abrirem de novo se ela não está vendendo passagens, né? Pronto. Como é que ela vai fazer? Não tem. Ó, Maristela, pretendo casar em junho, juntei pontos no cartão de crédito, comprei por milhagem. Maristela, milha é dinheiro. No fato, no final do dia, milha é dinheiro. Porque quando você compra por milha, a empresa de milha vai lá e compra a passagem A aérea passagem, da exato. empresa. Ela vai e paga para a empresa. Então, quando você pedir para a empresa de milhas, apesar de a gente achar que são as mesmas empresas, são separadas. A empresa de milhas, que se chama Smiles, e a empresa de aérea se chama Gol. São empresas separadas. Elas, inclusive, estão listadas na São bolsa de forma parceiras. separada. Elas são parceiras, algumas são do mesmo dono. Assim, elas se juntam no mesmo dono e, na verdade, às vezes o dono são presidentes diferentes, são empresas que têm governanças separadas. Então, a empresa pode ser até que ela queira te devolver as milhas, pode ser que não. Mas eu acredito que mesmo nesse caso, eles vão remarcar. Porque o que acontece? A empresa de milha, ela comprou a sua passagem aérea. A partir de agora, a sua relação é com a empresa aérea. Então, você tem que ver a política da passagem que você comprou, como a Luísa falou. Mas eu Aqui ela acredito que tá. eles vão remarcar, não entendi. Ela está até Fala. perguntando aqui, ó, agora para trocar passagem para outro dia estão me cobrando R$ 250. Então, isso é um assunto interessante, Pablito. Olha só, são duas coisas diferentes. Eu não sei para onde você vai viajar, Maristela, se é para dentro ou fora do Brasil, se é para um local de risco, se não é. Como é só em junho, o que acontece? Não foi determinado nada para junho ainda. Então, a sua passagem continua com a política de compra da sua passagem. Então, se ela não pode remarcação, ela continua não podendo até ser determinado que em junho o problema vai permanecer. Então, a princípio, junho, nada aconteceu ainda, tudo, entre aspas, normal, tá? Não tem uma política específica para junho ainda. Por que eles estão pedindo R$ 250 para trocar? Provavelmente pela política da sua passagem ao Aracaju, tá? Então, principalmente para dentro do Brasil, eles podem sim, você perguntou aqui, isso pode? Pode, porque está dentro da política de remarcação, provavelmente da sua passagem, tá? Então, para você remarcar, sempre existe uma multa de remarcação, nesse caso, desse tipo de passagem. Então, existe a multa de remarcação e a diferença tarifária. Qual que é a diferença tarifária? Você pagou R$ 1.000 na passagem para viajar em junho. Você quer mudar lá para agosto, a passagem custa 2.000, você vai ter que pagar a diferença dessa tarifa. Você não pode ficar com o mesmo valor de passagem, ainda tem isso. Essa da 250 deve ser só a multa, se eu não me engano, tá? Pelo que eu tô lendo aqui. Então pode. Luísa, nossa, isso aí vai prolongar lá para maio. Provavelmente maio as companhias aéreas vão falar, olha, sobre as viagens até data de tal de junho. Então vai sofrer remarcação sem multa. Eles estão fazendo isso para agora. Quais são os meus conselhos para os próximos 2 meses? Pessoal, espera. Espera. Não que a gente tem que ser somente homem e mulher de fé, mas é porque não tem muito o que fazer. Nós temos que esperar resolver o pepino do hoje, aí, março e abril, né? Que é o mês que nós estamos dentro. Mas, para maio, nesse caso de tarifas não remarcáveis e não reembolsáveis, você vai ter que esperar e ver qual vai ser a política daqui para frente, tá, Maristela? Show, show, Luísa. Muito, muito legal. Eu acho que a dica é o que a gente decidiu fazer no meu caso, né? Vamos esperar Esperar, para exato. até ter um ambiente mais claro, né? Do que é possível fazer, do que não é possível fazer. Porque mesmo para você remarcar, as companhias, eu acho que tem algumas que não tem nem opção de se remarcar. Não está nem vendendo, né? Você entra lá.
Isso. Então, às vezes, é esperar mesmo para ver o que vai estar na mesa aí. Ó, minha irmã e minha mãe estão viajando para o Piauí, está previsto para voltarem dia 23 agora. Aconselhei que ficassem por lá um pouco mais cedo, tendo em vista o cenário em caso das passagens. É dia 23. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse sua irmã e sua mãe e tivesse como comprar uma super máscara, que tem a máscara específica, né? Boa. E voltasse hoje, eu voltaria hoje, porque dia 23, assim, Pode ser que as esteja coisas estão fechado. acontecendo. Os voos internacionais em Brasília já não pousam mais, não tem isso, Luiz? Eu acho que aconteceu isso ontem. Tem. Desde ontem não está pousando voo internacional em Brasília, né? Tem algumas exceções pela embaixada, algumas autorizações, mas assim, foram cortados um grande percentual de voo internacional. Porque o que está acontecendo? Tem muitos brasileiros fora, claro que nem todos vão conseguir voltar, mas alguns via embaixada que estão lá, né, comprando a briga e tudo, estão conseguindo pousar esses aviões, mas a maioria está travando em São Paulo e no Rio de Janeiro, não estão vindo direto para Brasília. Então, no caso aí da Maristela, né, da Aracaju, não. Estão voltando. Estúdio Makeup. Piauí. Se ela, assim, tem um caso de uma cliente que eu falei assim, se tiver como você ficar aí, fica por aí, ou tenta voltar para ontem. Mas, assim, 23 eu também acho muito arriscado. Talvez assim, ó, talvez você pode aconselhar a sua mãe, a sua irmã falou o seguinte: se for família, fica lá. Se ela estiver em casa de família. Agora, se estiver em hotel, tenta voltar hoje. Hoje é dia 20, corre para Pronto. o aeroporto, tenta voltar hoje, mas tem que ir com as máscaras, né, bem protegidas. Eu não sei se vocês viram, antigamente a orientação manter distância de 1 metro, agora a orientação é manter distância de 2 metros, 3 metros. total distância possível, e ônibus, não volta. Os Gente, não volta. estados estão fechando fronteiras. Ela pode ficar numa situação pior do que ela já está agora. Por quê? Eu falei isso ontem para um amigo meu, que a esposa dele estava no Piauí e estava vindo. Eu falei, não, ela vem de ônibus então. Eu falei, cara, imagina ela saindo de ônibus lá do Nossa, Deus Piauí, me aí vai livre. passar pelo Maranhão, o Maranhão está aberto. Aí quando entrar no Tocantins, o Tocantins falam aqui, você não entra não. Por aqui você não passa. Eles estão fechando rodovias. Goiás, a rodovia está fechado. É questão de tempo, se o coronavírus não resolver, questão de tempo fecha tudo. Fecha. Então, aí a pessoa passa pelo Maranhão e entra no Tocantins. Aí quando chega lá em Goiás, não, por aqui você não vai passar não, volta para lá, você volta para sua origem. Aí ela começa a voltar, onde começa a voltar? Porque por Goiás não tem jeito de passar, e para chegar no DF tem que passar pelo Goiás. Ela começa a voltar, subir de volta. Aí quando entra no Tocantins, não consegue entrar no Maranhão mais. O ônibus está preso em Tocantins. Vai para onde, gente? Vai comer o quê? Entendeu Dormir assim? o quê? Aonde? Fazer o quê? Se é Nossa, fora o avião, tenta risco, entrar no né? De avião. uma galera dentro do ônibus. Meu pai do céu. É É, melhor pegar o seguinte: pega o avião, vem para Brasília hoje, se não, passou de hoje, não vem mais. eu tenho com Fica a lá. cliente que pagou 10 mil reais na passagem para chegar ontem. Ela Meu falou, Deus. eu vou desesperado, porque inclusive estava no exterior, você imagina, né? Tava no exterior, ela falou, nossa, vai fechar, sexta-feira vai fechar, tudo tá indicando que amanhã, né? De amanhã para depois o bicho vai pegar. Ela pagou 10, eu sei que nem todo mundo tem essa condição, ela também não tinha, mas era um caixa que ela precisou usar, mas ela pagou porque ela desesperou. Ela falou, como que eu vou ficar aqui longe da minha família, em outro país, gerando outros custos, então é melhor, fez os cálculos, foi melhor pagar a passagem. Tá? Então, se o pessoal puder voltar, Maristela, eu acho que é a melhor saída aí. Tá, aí a Luísa, ela falou o seguinte, ó, aí, Luísa, cara, Pronto, gente, voltamos. a gente estava com 60 pessoas, Luísa, você acredita? Foi, Caiu aqui. e Agora, não, cheio de 8 pessoas. perguntas, né? Nós vamos ter que ficar aqui até Porque amanhã, já que ninguém está trabalhando fora, né, gente? Vamos ficar na live, né? eu estava lendo a pergunta, nossa, mas eu lembro. Estúdio Lembra? Makeup tinha Tá, escrito assim, pronto. a companhia está querendo cobrar uma taxa para antecipar meu voo. Pode isso? Pode, Pode, Luiz? Quer antecipar, né? Tá na pode. Paraíba, tá na Assim, olha Paraíba, né? só. Então, esse caso desse pessoal que estava em Portugal, eles estavam também cobrando uma tarifa para adiantar o voo, tá? Você tem que ver se o lugar onde
de onde você vai sair se está sendo considerado local de risco, tá? Então, o que acontece? Eles podem, mas deixa eu te falar uma coisa, como uma pessoa um pouco barraqueira, né, pelos direitos, assim. Se eu fosse você, eu chegava no aeroporto, pessoalmente, e falava, olha, a situação é essa, porque eles vão tentar de tudo, gente, sendo bem sincero. Sou parceira das companhias aéreas, né? Eu não posso ficar aqui falando mal de ninguém, mas como cliente eu preciso te dizer, você pode e deve, cara, eu não vou pagar, você tem que me embarcar e comprar uma briga. Agora a questão é, essa questão de adiantar o voo, Educadamente, né? Não vai fazer barraco lá, né? não Se vai fazer comprar uma briga barraco, só que assim, comprar uma boa briga, porque a companhia aérea ela vai tentar te vender. Ela vai tentar te vender não por maldade, mas dentro da política dela, porque o atendente que está ali, gente, ele não tem poder nenhum. Ele vai fazer o que foi falado para ele fazer. Aí você quer adiantar sua passagem? Existe uma multa para isso. E você tem que estar ciente que existe essa multa. Não é direito seu adiantar a passagem. É isso que eu quero que o cliente entenda. Não é direito do cliente adiantar a passagem, porque o mundo inteiro está tentando vir embora, entende? Mas não custa tentar. Não custa tentar, tá? Ir pessoalmente no aeroporto ali e tentar colocar o seu voo para ser adiantado é uma boa saída e conversar. Já aconteceu comigo. Na época que a Avianca estava quebrando, nossa, meu Deus, eu estava em Salvador com minha família toda de férias, entendeu? A gente voltando e tal, chegamos lá. Meu Deus, não tinha voo. Não tinha voo e cancelaram. A gente passou o dia inteiro e eles querendo cobrar. E, cara, a gente ia pagar mais de 20 mil reais para tentar voltar para Brasília. Eu falei, meu Deus, de Salvador, não vou pagar isso. E aí a gente, enfim, gente, eu cacei tanta gente nesse aeroporto e eu nem trabalhava com isso, Pablito. Não trabalhava com isso, eu era do varejo. E aí, assim, resumo da ópera, nós tivemos mais um custo de hotel, tá? Dormimos mais um dia, mas houve uma solução. Voltamos no outro dia. Por que eu estou falando isso para vocês? Eles podem cobrar porque você está solicitando o seu adiantamento de passagem, porém você tem que entender que não é direito seu adiantar, isso é muito importante. Tá todo mundo desesperado, mas não custa tentar. Tá? Não custa uma gentileza, olha, me coloca no próximo voo, me fala um horário de voo disponível, que o avião vai estar mais vazio, eu tô aqui, tá, mas eu não posso pagar por isso, o aeroporto vai fechar, adianta isso para mim. Não que vai acontecer, mas eu já vi muitos casos dando certo dessa forma, inclusive esse pessoal de Portugal foi dessa forma. eles querem ajudar, né? E do outro lado são seres humanos também. Ninguém quer lucrar Exato. em cima de você nesse momento aí. Tem seres humanos do outro lado aí. Do outro lado, exatamente. Luísa, Oi. são 9 horas já. Pô, Uhum. excelente, cara. Que Foi top, velho. massa, gente, adorei. Ó, galera A gente pode marcar um participativa. outro dia, né? A gente pode marcar Tem que um outro fazer a dia. Vocês parte podem 2. tem que fazer a parte 2. Pessoal, manda para mim aí mais perguntas no meu direct, que aí eu junto aqui e a gente marca de novo. Isso. O meu já está chegando. Já está chegando pergunta aqui. Não, então vamos marcar outro dia, a gente avisa aí. Foi muito, muito, muito Muito legal. produtivo. Eu queria aproveitar só algumas coisas que você falou, que a gente trabalha aqui com finanças pessoais. Aí, assim, uma coisa que a Luísa falou, quem entrou agora só, que é a questão da remarcação, né? De você, Uhum. quando você comprar alguma coisa, você pagar a tarifa um pouquinho mais caro, às vezes não é muita coisa, às vezes é R$ 5, R$ 10 mais caro numa diária que você vai pagar, você vai ter direito de reembolso. Isso é o seu seguro. Todo seguro existe um preço. Quanto mais arriscado você pode. Quanto mais arriscado você vai fazer alguma coisa, mais barato você fica. E mais ganho você pode ter. Então é a mesma coisa, hotel, passagem, se você puder comprar com reembolso, isso chama seguro, gente. Do outro lado tem um empresário que está falando assim, ó, se você me garantir que você estará aqui no dia certo, que você não vai desmarcar de maneira nenhuma, eu te dou um desconto. É isso que ele está Pronto. te dando, um desconto para ter Top, certeza top. que você vai. Ah, e se eu não quiser ir? Cara, o seu quarto vai estar aqui. Usando ou não, ele vai estar aqui. Entendeu? Porque do outro Falou lado, tudo. o hotel, eles trabalham com planejamento. Imagina que a Fátima Forminhas, ela trabalha, eu entendo, ela trabalha com festa de casamento. Imagina uma noiva desmarcar uma festa sábado de manhã para a noite.
que ela vai fazer com os docinhos, com o bolo, com tudo? Tem que ter uma previsibilidade, né? Pronto. É, É Fátima, isso aí. você está pedindo aí, ó, eu estou com um problema de caixa, faço alguma live sobre caixa para esses casos. Fátima, notícia excelente para você. Semana que vem eu vou fazer uma semana do empreendedor, já assim, na segunda, na terça, na quarta, com vários empresários. Então, tem empresário que trabalha com exportação, empresário que trabalha com importação, empresário que trabalha com mercado local, empresário que trabalha com atacadista, que trabalha com varejista. Todos eles vão dizer para a gente o que eles estão fazendo e qual é a estratégia deles. Então, quem é empresário tem que estar com a gente aqui segunda-feira, que vai ser top, 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 Ótimo. top. Estarei. Então, Estarei como vamos ver espectadora. vamos ouvir, porque é o seguinte, às vezes você teve uma ideia, às vezes você não teve ideia nenhuma, e às vezes tem outra empresa que teve uma ideia que você vai falar assim, nossa, que legal. Empresários que já passaram por outras crises que podem compartilhar com a gente, e a visão desses empresários, né? De quanto tempo a crise vai durar, qual é a melhor estratégia. Vai ser Beleza? top. Luísa, Beleza. muito obrigado pela sua Obrigada a participação, por você ter você pelo perdido o convite. seu tempo aqui, foi muito, muito legal. Deus Imagina. te abençoe. Um abraço. Amém. Obrigada, muito obrigada. Deus os abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.